Meu camarada, você se considera negro o suficiente? Melhor dizendo, tem comportamento de negro e comportamento de branco? Tem comportamentos que, quanto mais eu somo a minha personalidade, eu mais pareço negro? Ou seria racismo pressupor que certos gostos, personalidades, atitudes e comportamentos, quando incorporados à sua visão de mundo, te deixam mais ou menos negro? Esse é o tema do filme American Fiction, ou Ficção Americana, que pleiteou cerca de 4 categorias no Oscar desse ano. Acabou invadindo aí a cerimônia e fazendo uma autocrítica à cultura woke, quando se exagera tanto que se perde a medida da ideia de inclusão. Esse filme é um roteiro adaptado que conta a história de um professor acadêmico, negro e escritor que é rejeitado pelo mercado de ficção, de leitura, enfim, porque os livros que ele escreve não são negros o suficiente. Não tem todos os estereótipos que se espera de pessoas negras interagindo. Aqueles mesmos conflitos que já foram retratados milhares de vezes, batidos e que são estereotipados como comportamentos estritamente focados na população negra. Esse é o ponto do filme. Vamos supor que alguém chega numa conversa com você e só por você ser um homem preto, como eu aqui, começa a pressupor alguns hábitos seus. Será que você gosta de samba? Melhor dizendo, hip hop? Não sei, né? Vem cá, se você faz arte marcial, você luta capoeira, você imagina como deve suar na cabeça de um homem negro ouvir esses estereótipos vindo na cara dele, ele tendo que falar, cara, eu não curto nada disso. Aliás, você fala como negro? Cadê a gíria aí, irmão? Alfabetizado demais pra um homem negro, sei não. Cara, agora você imagina um filme pegar isso e jogar na tela. Foi o que aconteceu com American Fiction. E não foi só eu que notei, muitos inclusive anti-woke e críticos à cultura woke, esses exageros de inclusão acabaram percebendo, incluindo o camarada do Ei Nerd, Peter. Saudações, camarada, mais uma vez vindo aqui ao canal. E bem, ele acabou se surpreendendo porque ele tem uma ponta crítica sobre essa ideologia que vai invadindo filme a filme e quer primeiro lacrar do que contar uma boa história. Vamos acompanhar então aqui a crítica do Ei Nerd, que despertou um YouTube com mais de 13 milhões de seguidores, acabou passando adiante a ideia de que certos roteiros estão demais. Estão mais focando em ideologia, inclusive acima do lucro, só para poder passar uma agenda ideológica. E eu vou confessar que desde a primeira cena do filme, eu já fiquei de boca aberta. Sério, galera, primeira cena, eu captei vossa mensagem. E assim, se você não viu, eu vou descrever em poucas palavras como ela é, ok? Tenta imaginar aí. A cena mostra um professor de literatura, ele é um homem negro, e ele tá na sala de aula. Daí uma aluna branca, dessas do cabelo colorido, né, se dói pelo fato de ter escrito no quadro o termo nigga, que é como se fosse preto pra gente, ok? Só que tem um detalhe. Foi o próprio professor que escreveu isso no quadro e ele explicou que as pessoas devem entender o contexto histórico daquela palavra. O professor negro escreveu a palavra no quadro e ele explicando aqui. Estou escrevendo para vocês entenderem o contexto da palavra. A tradução da palavra nigga lá fora não é exatamente a palavra preto, como a gente entende aqui, porque aqui preto não tem um tom pejorativo. Seria mais ou menos como crioulo, só para vocês sentirem um pouco o peso e o tom desse tipo de palavra, que realmente a tradução, agora colocando dessa forma, pesa bem mais no nosso vocabulário. Vamos lá. A aluna branca de cabelo verde diz que é um termo ofensivo. E o professor responde, se eu conseguir superar isso, você também consegue. E aí a confusão começa. Galera, essa é só a fucking primeira cena. E é esse tipo de situação constrangedora que vai rolar o filme inteiro. Se isso não é um tapa na cara da cultura woke, porra, eu não sei o que é, sinceramente. Mas, Pedro, o que o filme tá criticando? Ó, sem meias palavras, eu vou ser objetivo, ok? Galera, o filme diz a todo momento, o tempo todo, ok? Que é ridículo a galera da lacração cagar a regra de racismo pra quem é negro. Já ouviram falar do termo ofensa por procuração? Que é quando a pessoa em si ela não foi ofendida, mas ela sente-se ofendida por quem teoricamente foi ofendido. Então ela toma as dores dos outros e vai falar em prol dela, mesmo que não tenha sido requisitada para isso, mesmo que ela não tenha pedido para ser defendida, a outra pessoa vem e não, negro, eu falo por você, como ousa ser racista com esse camarada? E o camarada fala, não, calma aí, eu levei na brincadeira, ele é meu amigo, a gente tem uma relação aqui, relaxa. Não, mas não deve se tratar um negro assim. Branco, você está falando que eu deveria me ofender por algo que eu não me ofendi? Essa é a ofensa
por procuração. E essa cena do filme acaba retratando um pouco disso. É como se essa menina branca apontasse para o quadro e dissesse: como você ousa escrever a palavra crioulo no quadro? Você não percebe o quanto isso é ofensivo? E chega o professor negro: minha querida, eu sou negro. Eu estou escrevendo para estudarmos o contexto histórico. Se eu sobrevivi, você pode sobreviver. Mas a pessoa com essa pauta genérica de inclusão ou de antirracismo, etc., perde a linha do razoável e começa a entender que ela é a policial do mundo e começa então a ligar a sirene e ninguém mais presta diante dos seus olhos moralizantes, velho. Moralizantes. O filme ele segue com Monk, esse professor de literatura, ok? Ele é um homem negro, como eu falei, que além de professor, ele também é escritor. E a gente fica chocado quando o mercado literário pede pro Monk produzir um livro mais negro. Olha isso. Mesmo sendo negro, o mercado diz que ele não é negro o suficiente na opinião do público. E o mais legal é que o Monk foge dos estereótipos, enquanto o resto do mundo enfia a goela abaixo como ele deveria ser. Ele não quer ser como o mundo quer que ele seja, né? Como essa elite branca quer que ele seja. Ele quer ser do jeito que ele quer ser. É um cenário que as pessoas têm uma idealização forte do que é ser negro. E o Monk, mesmo sendo negro, ele é diferente dessa imagem estereotipada. E por causa disso ele é obrigado a corresponder a esse imaginário coletivo, como todo mundo quer que ele seja. E tipo, o Monk é um cara culto, estudado, se veste de um jeito formal, sabe? Pô, ele tem uma carreira nobre de professor, de escritor também. Isso é status, isso é status. Isso lembra um pouco de como funciona a cabeça ideológica de certas pessoas. Eles não querem entregar para essas minorias, o homem negro como eu, ou a mulher, ou o homem gay, a capacidade e a liberdade de consciência para agir como quiser. Tem um limite. Eles não querem te entregar liberdade para fazer o que você quiser da sua vida. Combater o preconceito e te dar essa liberdade. E sim que eles querem que a sua forma de agir colabore para a agenda deles. Vamos supor que uma mulher, dentro de um grupo feminista, entende que a família é o suporte dela. Que ela não entende que a família é uma instituição opressora, vilã histórica da mulher, que passa valores burgueses para oprimir a figura feminina. Pelo contrário, ela quer um bom marido e um bom filho. Até, quem sabe, ser dona de casa, em algum momento da vida dela. Rapaz, pois é. Como você ousa, mana, agir dessa forma? Ué, mas o feminismo não é pra eu ser quem eu quero ser? Olha, mais ou menos. Você deveria agir de uma forma a reforçar a nossa pauta. Você está sendo tudo aquilo com que nós combatemos. Ué, é sobre liberdade ou sobre um cercado ideológico? Olha aí. Agora, vamos voltar pro Homem Negro. É a mesma coisa. Monk, o personagem, ele criou a sua carreira na base do mérito. É um professor renomado, escritor, mas para ser absorvido por essa elite woke e ser publicado no seu livro, ele deve escrever um livro mais negro. Não basta um homem escrevendo um livro negro, um homem rico, bem-sucedido, escrevendo um livro sobre o que ele quiser. Ele tem que falar sobre as pautas que as elites brancas querem que ele fale. Do contrário, ele é descartado pela patota, pela panela, e não é considerado negro o suficiente para ganhar dinheiro no mercado. Eu confesso que eu me identifiquei um pouco com o protagonista desse filme. Não por ter a projeção que ele tem no filme, ou a riqueza que ele tem, ou algo do tipo. Mas é porque na minha juventude, adolescência, na época da minha faculdade, eu nunca me encaixei em estereótipos raciais. Eu nunca me reforcei na base do homem negro, o cara à margem, tanto em questão de conhecimento, como em questão de postura, aquele cara agressivo, violento, aquele cara que consome certos tipos de música, livros e coisas do tipo, frequenta tais lugares. Eu nunca fui esse tipo de cara. Na verdade, meus pais me ensinaram a não ser assim. Então, quando eu caí no meio acadêmico, que esperava de mim certas posturas de homem negro que eu não tinha, eu acabei não conseguindo me vincular. E foi esse primeiro rompimento meu com o meio acadêmico. Eu não conseguia me adequar às discussões sobre o que é ser negro ou homem negro ou oprimido que se colocavam lá. Eu sempre tive uma visão meio de pensador livre, sabe? Eu queria transitar entre ideias sem ser escravo de nenhuma delas. E eu mesmo tirar individualmente, sobre tema a tema, a minha conclusão sobre os assuntos. Eu lembro quando descobriram que o meu pensamento prático para lidar com a vida é majoritariamente conservador. Muitos começaram a entender, nossa, então um negro pode ser de direita, ele deveria ser de esquerda porque esquerda é a turma do bem, da justiça e tudo mais.
Bem, eu investiguei pauta a pauta e eu entendi que um espectro de visão de mundo se alinhava mais com os meus valores, inclusive de criação. E tem um pouco disso também na política, né? Se você é gay, mulher e negro e não é de esquerda, acho que tem algo errado com você. Tira um deboche, sarro. Então não é sobre liberdade, é sobre senzala ideológica. Eu fiz um vídeo já sobre isso, quando reagi à entrevista do Nego Di e do Manuel Soares, né, 2 homens negros que foram por inteligência limitada e trocaram essa ideia aí. Eu acabei rebatendo a ideia de que o homem negro deveria ficar num caixote de comportamento e do que é esperado dele. Não. Mas como o próprio filme fala, é difícil não cair na tentação de se encaixar nesse estereótipo. Se eu fosse um típico negro de esquerda, bem redondinho ali, naquele formato, com a gíria certa, a roupa meio afro caindo e tal, enfim, né? Como se eu fosse africano e não afro-brasileiro, né? Enfim, só faltava botar um dente de leão pendurado aqui, um gorro meio jamaicano e começar a falar em gíria e começar a atacar pra tudo quanto é lado, enfim, né? Voltando, como o próprio filme diz, é tentador não cair nisso aí, porque você ganha dinheiro. Canais com pouquíssimos inscritos, mas com uma capa ideológica bem redondinha ali, ganham projeção muito rápido, ganham coluna em tal jornal, é chamado pra entrevista, não sei o que, enfim. Essa galera, até como eu, mais dissidente, que foca mais em ideias e não na casca onde elas são formadas, acaba sendo meio errante por aí, mas também acaba sendo um pouco mais autêntica, inclusive dormindo com a cabeça tranquila no travesseiro, sabendo que as suas ideias pertencem só a eles mesmos. Se eu consigo abrir um canal de masculinidade e ser autocrítico até mesmo dentro da própria bolha, imagina se eu fosse vender as minhas ideias para a militância racialista. Assistam o filme, é maravilhoso e valeu Peter pela resenha incrível. E aí, senhores, gostaram da mensagem? Chateou alguns? Trouxe outros para conversa? Eu sou Ricardo Tomé, falando e escrevendo pelo Conselho. Até mais.